Chegamos na última lição deste trimestre, a lição de número 13 do quarto trimestre da CPAD em 2025, finalizando então essa lição sobre corpo, alma e espírito. Essa lição 13, ela vai cair no dia 28 de dezembro. Já desejo a você um feliz ano novo, que o Senhor te abençoe a sua família também, em nome de Jesus, tá? Continue firme com o Senhor. O tema dessa lição é preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. É claro que você vai iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está no texto áureo, que se localiza em Filipenses capítulo 3, versículo 20. A segunda é a verdade prática, vale a pena você ler a verdade prática com os teus alunos. E a terceira é a leitura bíblica em classe, que se localiza em Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14. Depois nós vamos ter 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16. Leia esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você, gente boa que está chegando por aqui, já se inscreve no canal, me acompanhe para você já ter as próximas lições do próximo trimestre aqui com a gente, tá? E você vai aprender conosco e nós vamos aprender com você também. É muito fácil de você me encontrar, é só você colocar Janderson Nascimento EBD, você pode me acompanhar pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Muito prático de encontrar ali o nosso material. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Indica a nossa aula para alguém e que o Senhor fale com você através dessa aula, em nome de Jesus. Na aula de hoje nós vamos parar para entender um pouco sobre a doutrina da santificação. Lembrando que a doutrina da santificação anda junto com a doutrina da salvação. A santificação, ela trabalha da seguinte maneira para você pegar. Ela já opera em nós no momento da salvação, para que possamos então ter um contato com Deus, junto aí com a justificação. Ela opera em nós depois que aceitamos a Jesus, nesse processo dessa aceitação do novo nascimento, agora na tua vida contínua, que nós chamamos de progressiva. Ela é uma santificação progressiva. Todos os dias nós buscamos nesse processo estar próximos da presença de Deus. E em último lugar, nós vamos ter a santificação plena, onde o nosso corpo será transformado e em plenitude no Espírito, então, teremos um contato direto com o próprio Deus, na revelação que a própria Escritura traz para a gente. Hoje nós vamos entender, de acordo com a própria declaração de fé das Assembleias de Deus, que afirma que o ser humano foi criado em unidade com Deus. E essa unidade é muito interessante, porque essa unidade também reflete como o ser humano também é. O ser humano foi criado em unidade psicossomática, espiritual, que manifesta aí a pluralidade das suas dimensões, onde nós vamos encontrar, como nós já estudamos durante todo esse trimestre, essa divisão de corpo, alma e espírito, que está integrado também. Essa concepção parte a partir da narrativa de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ali nós vamos ver essa pluralidade sendo demonstrada na vida da pessoa, do ser humano em si. A santificação, ela atua aqui também nessas áreas, nessa unidade. De que maneira? Ela atua integralmente, alcançando todas as dimensões do ser humano, ou seja, Deus opera em nós o seu querer e o seu efetuar, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13. A santificação opera no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. E aqui também nós temos nessa mensagem, nessa aula de hoje, o entendimento de que a santificação também é um assunto da própria escatologia bíblica, esse processo da restauração plena, a nossa vida para o retorno de Cristo, a nossa unidade em glorificação máxima para o próprio Deus, que é a santificação depois desse processo do arrebatamento da igreja. E a Escritura manifesta isso. De que maneira? 1 João 3, 2 está escrito que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Fala então dessa santificação nesse conteúdo teológico que estamos trabalhando com você. Assim,
Nós entendemos que agora, nesse processo da santificação, o Espírito Santo vai operando em nós, trabalhando em nós, nos modificando, nos levando para perto de Deus. Nesse sentido, a própria declaração de fé traz isso para a gente, em uma relevância muito grande para o nosso crescimento em Jesus, afirmando aí a confirmação da própria Escritura. Agora, você que é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo já no próximo trimestre, para essas lições aqui, você pode adquirir o Facilita EBD. Você precisa conhecer como funciona. É uma assinatura trimestral que se renova em um acesso que você vai ter disponível para você o esboço da aula que eu estou ministrando para você, tá? Lá você vai encontrar também os slides, que são muito são muito legais para a tua ministração, práticos, acessíveis para você. Está na nossa plataforma. Vale muito a pena você procurar conhecer como funciona. É só você clicar no link na descrição desse vídeo. Você já vai ter acesso ao próximo trimestre, tá? Vale muito a pena para você, classe dos adultos. Você vai poder também ter acesso ao PowerPoint, ao slide, que vai te ajudar nessa ministração, ao esboço da aula. Você pode acessar facilitaebd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela. Fica à vontade para conhecer como funciona. Espero muito poder te ajudar com isso. O primeiro ponto, então, da lição trabalha sobre preservando a esperança escatológica. No primeiro ponto da lição, vale muito a pena você ler uma passagem bíblica, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. E o primeiro subtópico trabalha sobre o nosso alvo celestial. Já no primeiro subtópico, você precisa entender que a santificação ela é integral na vida do crente. Ela está profundamente ligada com a esperança também escatológica. A esperança da vinda de Jesus, tá? Do retorno de Cristo. À luz da vinda de Cristo, nós entendemos que a santificação ela trabalha também nesse processo. O processo começa com a regeneração. Você precisa entender isso, tá? É claro que ele trabalha também na justificação, mas ele opera de forma clara com você na regeneração, quando o Espírito Santo desperta você para a salvação e te conduz a Cristo, você que estava preso nas amarras do pecado. Ali se inicia o processo gradual. Esse processo gradual é aquilo que você está se santificando todos os dias. Quem falou muito sobre isso foi o próprio John Wesley. Uma passagem bíblica que eu vou te dar está em João capítulo 16, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 6. Em seguida, você vai ver essa justificação trabalhando na vida do crente, te deixando de forma muito clara como o processo dessa santificação e mostrando que você é filho de Deus. Romanos 5:1. A partir daí, você percebe então que a santificação ela passa a ser progressiva na regeneração. Ela é progressiva. E ela agora trabalha no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, te tornando agora irrepreensível até a vinda de Jesus. Aí você encontra a passagem de 1 Tessalonicenses 5, 23. Vale a pena você dar uma observada nisso aí. Então, quando você olha para essa base escatológica e entende que a ação motivadora do crente é buscar essa santificação e ser santo nessa vida presente, não na plenitude, mas buscar se consagrar para Deus, você vai encontrar outras passagens. Hebreus capítulo 12, versículo 14, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 11 ao 14, em prática para você pegar. Na prática, esse processo de santificação ele pode ser descrito em algumas etapas. Primeiro, a mudança da tua mente. Quando você aceita Jesus, você passa a pensar nas coisas do alto. Os teus pensamentos agora, eles confrontam a mentira. Os teus pensamentos não se deixam conduzir pelo pecado. E aí você encontra passagens para te dar base. Você encontra aqui Colossenses 3, 1 e 2. Você vai encontrar Gênesis 3, 4 e 5 também. Em seguida, você vai perceber que a renovação da tua mente no processo da santificação te conduz agora de forma muito clara, de forma pessoal, produzindo em você essa motivação, fazendo de você então uma nova vida que morre para a vida terrena. Aí você encontra Colossenses 3:5. A partir disso você vê esses hábitos sendo demonstrados na tua vida, te levando a seguir a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13.
E em terceiro e último lugar, você vai ver que a formação da mente, esse caráter que é mudado nessa santificação, produz em você o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, você vai encontrar isso desenvolvendo em você o amor, o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade e levando você a sustentar uma comunhão com Deus pela vigilância, pela palavra de Deus, na participação dos cultos também e procurando fazer isso para a glória de Cristo. Esse é o processo da santificação que nós entendemos. Agora você vai pegar a lição e abrir na última página. Olha aqui, eu estou com a minha na última página, que é a página 96. Você pode usar agora, nessa última lição desse trimestre, a pergunta de número 1 com os teus alunos, se você quiser. Ou você pode dar uma oportunidade de 5 minutos para alguém participar. Ou usar essa pergunta que eu vou te passar aqui agora, anota ela aí. O que muda em suas escolhas diárias quando você se lembra de que a sua verdadeira pátria está nos céus? Joga essa pergunta, deixa Deus te usar, escuta os teus alunos e comenta aqui para mim de que parte do Brasil você está me acompanhando. Eu quero saber o nome da tua congregação, da igreja que você congrega, do teu pastor também. Muito obrigado pelo teu carinho. Vamos agora para o segundo subtópico que trabalha sobre oposições à visão celestial. Vamos entender quais são as oposições a essa visão celestial da santificação. A visão celestial ela capacita você para enxergar uma vida a partir dos propósitos de Deus, à luz do reino de Deus, entendendo que essa santificação ela não se limita a essas questões das nossas realidades terrenas, mas a santificação ela passa a ser espiritual também. Jesus ele vai exemplificar isso sobre a visão celestial no seu ministério, demonstrando isso de forma muito clara quando alguém rejeita a própria mensagem de Deus. Mas ele também demonstra que quem tem visão espiritual rejeita também as ações do inimigo. Observe o texto de Mateus capítulo 4, do 8 ao 10, você vai encontrar que ele rejeitou as propostas de Satanás na própria tentação. O tentador tentou seduzir Jesus como Messias político, tentou seduzir Jesus com coisas dessa vida, tentou levar Jesus à própria adoração dele mesmo, e isso é um problema. Mais tarde também você vai ver Pilatos também demonstrando essa visão, que ele não enxergava uma visão espiritual da santificação e da chegada do reino. E aí você percebe o próprio Jesus dizendo em João 18:36, o meu reino não é desse mundo, demonstrando que Jesus tem essa visão espiritual fixa no seu coração também. Essa visão celestial, ela não aliena o crente, mas ela orienta o crente. Por exemplo, nós não somos levados a ansiedades terrenas. Podemos passar por problemas de saúde, não confunda isso. Mas no sentido de se apegar às coisas daqui. A nossa realidade é uma realidade no Senhor. Colossenses 3, do versículo 1 e 2, você vai encontrar essa afirmação. Paulo também defendeu, a partir dessa perspectiva da santificação, que nós devemos enfrentar, especialmente, pessoas que têm uma distorção teológica, ou seja, têm uma distorção bíblica, que não acreditam nessa fé que nós temos dessa vinda escatológica do próprio Deus. E aí você vai encontrar isso em 1 Coríntios 15, 19, onde nós vamos entender o seguinte, se nós esperarmos Cristo só nessa vida, somos como os mais miseráveis de todos os homens. Observe, a nossa pátria não é aqui, e para chegar lá há uma necessidade da santificação no nosso corpo, alma e espírito. Isso também vai se manifestar nas nossas atitudes, na nossa interpretação, nos nossos sofrimentos, entendendo que a visão celestial também é relevante. Agora você vai parar um momento, 5 minutinhos para o teu aluno participar e levanta essa pergunta em sala de aula. Quais distrações ou influências terrenas mais ameaçam a sua vida espiritual hoje? Joga essa pergunta, deixa Deus te usar, deixa o like aqui, se inscreve no canal e vamos para o terceiro subtópico que trabalha sobre os inimigos da cruz de Cristo. Neste terceiro subtópico, nós vamos entender que os inimigos da cruz de Cristo, que o próprio apóstolo Paulo destaca, são aqueles cuja visão espiritual foi reduzida ao horizonte de coisas terrenas.
e não tem o discernimento espiritual ou o exemplo da própria busca pela santificação. Em Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19, você vai ver o apóstolo Paulo descrevendo algo interessante sobre o pensamento terreno, sobre os prazeres dessa terra que são passageiros. A expressão que ele vai usar ali não apenas fala desse comportamento, mas ao mesmo tempo orienta essa existência que já foi corrompida. E o próprio apóstolo Paulo traz aqui uma visão que nós devemos se opor a esse tipo de pensamento, porque essas pessoas se opõem diretamente à renúncia, à submissão, à transformação e à santificação. Aí você encontra Lucas 9:23, que vai te dar base para isso. A cruz, ela vai convocar você como discípulo a morrer para essas paixões do mundo e viver para Deus. Isso é um processo da santificação. Romanos 6, do 6 ao 11, você vai encontrar isso. Paulo identifica os inimigos da cruz de Cristo da seguinte maneira para você poder pegar aqui comigo. São aqueles que interpretam a fé de modo utilitário, terreno, autossuficiente, que ignoram o chamado da santidade e da esperança futura. Essa santidade traz aqui esse termo da santificação também. Paulo também apresenta a visão celestial como uma marca indispensável na vida de um verdadeiro discípulo, porque a nossa cidade está no céu. É lá que nós vamos morar. Filipenses 3, versículo 20, vale a pena você ler também. Ensinos semelhantes dele sobre isso são muito claros. Aparecem em Colossenses 3, do 1 ao 3. Ele exorta os crentes a buscarem as coisas do alto. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele orienta os irmãos e consola a igreja a entender que a ressurreição é um processo da vinda de Cristo. Para aqueles que morreram com Jesus, nós que ficarmos vivos, seremos então transformados. Na prática, para você entender de forma muito interessante, na prática, você vai perceber que a perspectiva, ela vai mostrar para o cristão essa visão que nós devemos não nos guiar por interesses mundanos, vaidades terrenas, mas conduzir o nosso coração a partir da cruz, do Evangelho, à vinda de Jesus, a esse retorno do Messias. Agora você vai para a lição. Última página, está aqui, ó, página 96, essa daqui que está na minha mão. E você vai usar a pergunta 2, essa perguntinha aqui, ó, deixa eu colocar para você ver. Essa perguntinha aqui para você utilizar junto com os teus alunos, se você quiser. Ou então, você pode também utilizar uma pergunta que eu vou te passar, mas lembra de dar uma oportunidade de 5 minutos para o teu aluno participar. Você pode usar essa pergunta aqui, ó. Em que área Satanás tenta desviar a sua mente da eternidade, como fez no Éden? Usa essa pergunta e deixa Deus te usar na escola dominical. Chegamos então no segundo ponto da lição. Neste segundo ponto, você precisa ler uma passagem bíblica que se localiza em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. E apresente para os teus alunos já o primeiro subtópico que trabalha sobre um cristianismo secularizado. No nosso primeiro subtópico da lição, nós vamos entender a respeito dessa proposta do próprio pastor Silas Queiroz sobre o cristianismo que pode ser secularizado no sentido de reduzir a fé a meras agendas lógicas deste mundo, podendo interpretar aí de forma mal a missão da própria igreja e ao mesmo tempo essa visão da santificação que nós estamos trabalhando com você. Nesse modelo, o que a gente vai entender aqui junto com você? Você vai compreender que a nossa força de fé escatológica está exatamente em crer em Jesus, em permanecer diante do Senhor e não se submeter a estratégias mundanas e humanas. E aí você encontra Lucas capítulo 18, versículos 1 ao 8. Em termos bíblicos e práticos para você entender, esse fenômeno ele vai rejeitar o caráter do verdadeiro evangelho. Ele vai trabalhar com essa milícia carnal e as nossas armas são espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, vale a pena você ler. A nossa santificação é uma meta que nós temos para vencer a prática do pecado. A santificação, conforme ensinada no Novo Testamento, é o antídoto para esse cristianismo que está, sem querer, se corrompendo nesse mundo. E aqui nós vamos entender, ao mesmo tempo, que esse processo parte de uma formação espiritual na vida do crente, uma vez que esse cristão
Busca ser semelhante a Cristo. Aí você encontra 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 também. Essa esperança escatológica também trabalha em você de forma diária no teu coração, te levando a entender que tua cidadania é no céu. Também implica entender que práticas como oração, busca do fruto do Espírito, te levam agora a essa ação profética de servir a Deus e ser moldado parecido com Cristo, rejeitando então essas práticas dessa distorção teológica do nosso tempo. Nós temos aí João capítulo 17, versículos 14 ao 17. Agora você pode pegar a tua lição, última página, está aqui a minha em mãos, e usar a pergunta de número 3 com os teus alunos. Esse é o momento. Dê uma abertura de 5 minutos para alguém participar. Use agora também uma pergunta que eu vou te passar. Essa você pode utilizar para os teus alunos se você quiser. Você acha que o cristianismo atual tem perdido a sua essência espiritual? Escute os teus alunos e vamos caminhando. Segundo o subtópico do segundo ponto, trabalha sobre os falsos discursos. Já no segundo subtópico, nosso olhar para entender que esse cristianismo contemporâneo, ele enfrenta um risco crescente de se tornar-se apenas uma fé que discursa e não vivencia, tá? E é importante você observar que Tiago ele alertou sobre isso. Ele alertou que nós deveríamos observar a nossa postura como cristãos, não apenas pessoas que são ouvintes da palavra, mas que possamos ser cumpridores dessa palavra, viver a palavra. Aí você encontra Tiago, capítulo 1, versículo 22 também. A cultura digital do nosso tempo também amplia isso e acaba favorecendo o engajamento superficial, onde você vai encontrar opiniões rápidas, você vai encontrar a pessoa que tenta trabalhar uma vida espiritual a partir de forma guiada por uma performance e não biblicamente pela fé. E é interessante você observar que a fé é aquilo que nos guia. Você tem aqui Mateus capítulo 7, versículos 21, vale a pena você ler. 1 João capítulo 3, versículo 18 também, vale a pena você dar uma olhada nesse texto junto com os teus alunos também. Na prática, para você entender, superar esse cristianismo que é meramente discursivo, requer disciplina espiritual, requer santificação, requer viver a verdade. Então a Escritura ela vai te levar a uma vida de maturidade cristã no teu próprio cotidiano, aplicando a palavra no teu coração. Salmo 119, versículo 105, aí você encontra também João 17, 17. E isso vai implicar também para você pegar comigo aqui de forma muito prática, que esses exemplos são concretos, te levam então a ter uma vida cristã com o próprio Jesus. Nesse sentido, o cristianismo ele deve preservar a integridade, deve permanecer firme no Senhor, você deve buscar isso. E é aqui que você vai parar para refletir com os teus alunos sobre esse assunto. Uma pergunta que eu vou te dar para te ajudar. Que tipo de discursos bonitos você já ouviu que parecem cristãos, mas não tem nenhuma base bíblica? Está muito comum nessa geração que se diz gospel evangélica, em shows mundanos, cantando hinos para poder encantar as pessoas, mas quando você vai ver, está longe de Deus e não buscam a santificação. Vamos caminhar e pensar sobre isso também. Vamos para o terceiro subtópico que trata sobre a prosperidade, o existencialismo e o engajamento cultural. Já no terceiro subtópico, ao longo da história da igreja, nós vamos ver diversos discursos, onde você vai encontrar diversos ventos de doutrinas que se desapareceram. Paulo ele advertiu muito sobre isso, dizendo que muitas pessoas seriam levadas por ventos de doutrina quando não estivessem amadurecidas na fé. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 14 também. Hoje você vai encontrar a teologia da prosperidade, que é um exemplo disso, que busca demonstrar que você, a partir das suas conquistas, confissão positiva, você então tem uma vida espiritual, mas isso não tem nada a ver com o sentido daquilo que a gente trabalha, de buscar a Deus, de ter uma vida de santificação com o Senhor.
Aqui nós vamos entender algumas questões também que é importante você observar. Na prática, a vida cristã, ela não reduz a esperança ao imediato, mas ela te leva a entender a prática do sentido da glorificação do próprio Deus, Na prática, nós vamos entender isso de que maneira? Que a verdadeira esperança escatológica, ela se fundamenta na promessa. Mesmo passando por aflições, nós temos uma glória revelada. Isso aqui é totalmente contrário à visão da teologia da prosperidade. Romanos capítulo 8, versículo 18. Isso significa que cultivar o discernimento espiritual é exatamente entender que nós temos uma oportunidade, mesmo no meio da dificuldade, de ter uma maturidade cristã. Tiago 1, do 2 ao 4, você vai encontrar isso aqui também. Isso vai valorizar o teu caráter, vai te ajudar a entender que em Cristo a santificação também é relevante. Assim, o viver cristão no presente é ter essa vida fixa com seus olhos no próprio Senhor, em uma maturidade espiritual. Para fechar a aula, pega a tua lição aqui, página 96, use a pergunta de número 4 com os teus alunos, tá? Você pode usá-la agora em sala de aula também. Aqui também eu tenho uma pergunta para você. Você pode usar essa pergunta se você quiser, por 5 minutos, faça isso. O que acontece quando o evangelho se transforma em autoajuda e deixa de falar do arrependimento e da cruz? Para pensar sobre isso. Vamos caminhar para o terceiro ponto agora, conservando o espírito, a alma e o corpo. No terceiro ponto da lição, vale a pena você ler uma passagem, essa está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Primeiro subtópico trabalha então sobre os prontos, na realidade sobre esse argumento aqui, prontos para o retorno de Cristo. Primeiro subtópico então trabalha sobre essa visão. Nós vamos observar isso junto com você a partir da leitura de 1 Tessalonicenses 5:23. A santificação ela é evidenciada nesse processo de profundidade escatológica. Paulo vai mostrar que Deus deseja santificar cada crente em todas as dimensões, corpo, alma e espírito, para a volta de Jesus, a vinda de Cristo. A santificação, portanto, para você pegar, ela é o caminho onde molda o teu espírito, teu caráter e a tua mente. Romanos 12, 2. Você vai encontrar isso. Separa você do sistema do mundo. João 17, 14 ao 17. Te leva também a uma vigilância moral, a abstenção do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 também. Te dá uma constância espiritual em oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Olha essa submissão do Espírito sendo demonstrada aqui. Em 1 Tessalonicenses 5,19. Você vê a santificação sendo demonstrada como uma esperança para o cristão. 1 João 3, 3. Você vai encontrar isso. A santificação se inicia no presente, encontra sua plenitude e ela é trabalhada de forma muito clara, até mesmo no arrebatamento da igreja, onde se consumará a vontade plena de Deus para a nossa vida. Na prática, isso significa dizer que nós precisamos entender que nos santificamos para a eternidade, para a vinda de Jesus. A santificação prepara o crente para essa vida com o Senhor, para a glória de Deus. Fechando a aula, você pode usar a última pergunta da lição, página 96, pergunta 5. Faça essa leitura junto com os teus alunos. E aqui você pode usar uma pergunta também que eu vou te passar. Como você se prepara espiritualmente para a volta de Jesus? Você pode usar essa pergunta em sala de aula, deixando Deus te usar. Segundo e último subtópico do terceiro ponto fala sobre uma santificação completa. No segundo e último subtópico, nós vamos parar para entender sobre essa santificação completa. Essa santificação completa, de acordo com a perspectiva bíblica, demonstra muito bem que o espírito, corpo e alma vão ter essa glória futura dada pelo próprio Deus. Aí você encontra que o próprio Deus de paz vos santifique em tudo, dito por Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, indicando aqui essa ação poderosa do próprio Deus. Lembra que a santificação começa na regeneração, Tito 3,
5, ela continua como a ação do Espírito Santo em nós, se manifestando por meio do abandono do pecado, Romanos 6, do 11 ao 14. Ela renova a nossa mente, tá? Romanos 12, 2. E ela te leva a ter esse caráter de forma plena e purificação com o próprio Cristo. De forma prática, para você pegar, a escatologia ela vai demonstrar isso, que a própria santificação ela prepara você para ter uma vida plena com o próprio Deus, te levando a ter essa santificação em Cristo e ampliando você a ter essa visão do mundo vindouro. De forma íntegra também ela vai se manifestar na tua própria vida como estilo de vida coerente para a glória de Deus. Assim, pessoal, nós finalizamos então esse trimestre. Eu espero muito ter contribuído com você durante essas aulas. Se eu te ajudei, comenta aqui. Eu já quero dar algumas dicas para você do próximo trimestre. Você precisa adquirir essa próxima lição, a Santíssima Trindade. Pastor Douglas Batista é o comentarista. Deixa eu te indicar já alguns livros para você adquirir, você que quer estudar. Tá aqui, ó. Pastor Douglas Batista é o comentarista da Santíssima Trindade. Próximo trimestre de 2026, vamos comentar sobre esse material. Quero indicar para você a revista Ensinador Cristão. Tem um artigo maravilhoso aqui que você pode ler, do Paulo Henrique, onde você pode ler sobre a realidade da inteligência artificial e a escola dominical. Quero indicar para você também esse material da revista Obreiro Aprovado, onde você vai encontrar as teologias da pós-modernidade. Vale muito a pena você dar uma olhada nesse texto junto com os teus alunos também. Eu te aguardo por aqui no próximo trimestre de 2026. Te desejo um feliz ano novo. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa te guardar em nome de Jesus na escola dominical da sua igreja, para a glória de Deus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.